As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle. O Dr. Leslie Armstrong com certeza é um homem de energia e caráter, disse. Ainda não vi um homem que se dirigisse seus talentos para isso, fosse mais adequado para preencher a lacuna deixada pelo ilustre Moriarty. E agora, meu amigo Watson, aqui estamos nós, abandonados e sem amigos nesta cidade nada hospitaleira, que não podemos deixar sem abandonar o nosso caso. Este pequeno hotel, bem em frente à casa de Armstrong, Watson, é especialmente conveniente para as nossas necessidades. Se pedir um quarto de frente e comprar o que for necessário para a noite, terei tempo de fazer algumas investigações, meu caro amigo. Mas essas poucas investigações acabaram demorando mais do que Holmes imaginara, porque ele só voltou ao hotel quase 21 horas. Estava pálido, meio desanimado, empoeirado, exausto e com fome. Uma sopa estava posta sobre a mesa, e quando suas necessidades foram satisfeitas, sentiu-se pronto para adotar aquela visão meio cômica e totalmente filosófica que lhe era natural quando seus casos iam mal. O som das rodas de uma carruagem o fez levantar e olhar pela janela. Uma carruagem e um par de cavalos pardos, sob a luz do lampião a gás, pararam diante da porta do Dr. Armstrong. Ficou fora durante 3 horas, Watson, disse Holmes. Saiu às 18h30 e agora está de volta. Isto dá um raio de uns 15 quilômetros. E ele faz isso uma e ocasionalmente 2 vezes por dia, meu amigo. Ora, o Holmes, coisa bastante natural para um médico no exercício da profissão. Mas Armstrong, Watson, não é um médico praticante, é um professor e consultor, mas não liga para a clínica geral, que o distrai de seu trabalho literário. Então, por que é que faz estas viagens longas, que devem ser muito cansativas para ele? E quem é que visita? Seu cocheiro, meu caro Watson. Duvida de que foi a ele que perguntei primeiro? Não sei se a causa foi sua própria depravação ou o estímulo de seu patrão, mas ele foi suficientemente rude para lançar o cão contra mim. Mas nem o cão, nem o homem gostaram de minha bengala, e a incursão não deu em nada. As relações foram cortadas depois disso, e outras perguntas ficaram fora de questão. Tudo o que consegui, eu soube por um nativo amigável no pátio deste hotel. Foi ele quem me falou dos hábitos do Dr. Armstrong e de suas viagens diárias. Nesse instante, para confirmar suas palavras, Watson, a carruagem parou à porta. Não podia segui-la? Excelente, Watson. Você está brilhante esta noite. De fato, a ideia passou pela minha cabeça. Existe, como deve ter notado, uma loja de bicicletas ao lado do nosso hotel. Corri até lá, aluguei uma bicicleta e estava pronto para partir antes que a carruagem estivesse fora de minha vista. Rapidamente a alcancei e então, mantendo a discreta distância de mais ou menos uns 100 metros, acompanhei suas luzes até estarmos quase fora da cidade. Percorremos um longo trecho na estrada do campo quando um incidente um pouco mortificante ocorreu. A carruagem parou. O Dr. Armstrong saltou, caminhou com rapidez até o lugar onde eu também havia parado. Me disse de uma maneira bem irônica que temia que a estrada fosse muito estreita e que desejava que sua carruagem não impedisse a passagem de uma bicicleta. Nada teria sido mais admirável do que esta maneira de colocar as coisas, não é, Watson? Passei imediatamente pela carruagem e, continuando na estrada principal, pedalei por alguns quilômetros. Depois parei num lugar conveniente para ver se a carruagem passaria ali, mas não havia sinal dela, ficando evidente, portanto, que tinha entrado em uma das várias estradas secundárias que eu havia notado. Obviamente, o professor desconfiou que eu estava seguindo a carruagem. Pedalei de volta, mas de novo não vi sinal da carruagem.
E agora, como percebe, ela voltou depois de mim, Watson. É claro que no início eu não tinha nenhum motivo particular para ligar estas viagens ao desaparecimento de Godfrey Staunton, e estava apenas disposto a investigá-las com a justificativa de que tudo o que se relaciona com o Dr. Armstrong nos interessa no momento. Mas agora que descobri que vigia atentamente qualquer pessoa que possa segui-lo nestas excursões, o caso passa a ser mais importante, e não ficarei satisfeito até que o tenha esclarecido. Podemos segui-lo amanhã, Holmes. Podemos? Não é tão fácil quanto penso, Watson. Não está familiarizado com o cenário dos campos de Cambridge? Está? Não, são adequados para alguém se esconder. Todas estas terras pelas quais passei esta noite são tão planas e limpas como a palma de sua mão. E o homem que estamos seguindo não é nenhum bobo, como demonstrou claramente esta noite, parando a carruagem e mandando-a passar. Telegrafei a Overton para que nos informe sobre qualquer novo acontecimento em Londres neste endereço e, quanto isso, só podemos concentrar nossa atenção no Dr. Armstrong, cujo nome a prestativa jovem do correio permitiu-me ler no canhoto da mensagem urgente de Staunton. Ele sabe onde está o rapaz. Quanto a isso, eu juro, e ele sabe, então deve ser culpa nossa se não conseguimos saber também. Por enquanto, devemos admitir que o truque singular está sob seu comando, e como sabe, Watson, não é meu costume deixar o jogo nesta situação. Mesmo assim, o dia seguinte não nos aproximou da solução do mistério. Um bilhete foi enviado após o café da manhã, e Holmes passou para mim com um sorriso estranho. Senhor, dizia o bilhete, posso lhe assegurar que está perdendo seu tempo em seguir meus movimentos. Tenho, como descobriu a noite passada, uma janela na parte de trás de minha carruagem. Se quer um passeio de 30 quilômetros que o levará de volta ao ponto de partida, precisa apenas me seguir. Enquanto isso, posso informá-lo que me espionar não ajudará de modo algum o Sr. Godfrey Staunton, e estou convencido de que o melhor que pode fazer por aquele cavalheiro seria voltar imediatamente para Londres e dizer ao seu patrão que é incapaz de encontrá-lo. Seu tempo em Cambridge certamente será desperdiçado. Cordialmente, Leslie Armstrong. Um antagonista declarado e honesto é esse doutor, disse Holmes. Bem, ele excita minha curiosidade. Preciso realmente saber o que acontece antes de deixá-lo. A carruagem está na porta dele agora, eu disse. Lá está ele entrando nela, Holmes. Vi que ele olhou para nossa janela ao fazer isso. Acho que devo tentar minha sorte com a bicicleta. Não, meu caro Watson. Com todo respeito pela sua argúcia, não creio que seja um adversário para o ilustre doutor. Acho possível chegar ao nosso objetivo por meio de algumas explorações independentes que farei. Devo deixá-lo com os seus próprios afazeres, pois o aparecimento de dois estranhos perguntadores numa cidadezinha sonolenta desperta mais mexericos do que eu gostaria. Sem dúvida, vai descobrir algumas paisagens para entretê-lo nesta cidade venerável e espero trazer um relato mais favorável antes do anoitecer. Entretanto, uma vez mais, meu amigo, estava destinado a ficar desapontado. Voltou à noite cansado e sem êxito. Tive um dia infrutífero, Watson. Sabendo a direção em que o doutor costuma ir, passei o dia visitando todas as cidadezinhas daquele lado de Cambridge, comparando informações com taberneiros e outros estabelecimentos em que se sabe das notícias locais. Percorri um bom pedaço. Chesterton, Houston, Rattenberg e Oakton foram explorados e cada um deles foi decepcionante. O aparecimento diário de uma carruagem
um aparelho dificilmente deixaria de ser notado naquelas paragens sonolentas. O doutor marcou um ponto de novo. Há algum telegrama para mim? Sim, eu abri, aqui está. Pergunte por Pompey a Jeremy Dixon, Trinity College. Não entendi. Está bem claro, Watson. É do nosso amigo Overton e é em resposta a uma pergunta minha. Mandarei um bilhete ao Sr. James Dixon e então não tenho dúvida de que nesta sorte nossa vai mudar. Falando nisso, há alguma notícia sobre o jogo? Sim, o jornal vespertino local fez um excelente relato em sua última edição sobre a partida. O Oxford ganhou por 1 gol e 2 trias. A última frase da descrição foi: a derrota dos Light Blues pode ser inteiramente atribuída ao lamentável sumiço do craque internacional Godfrey Staunton, que foi sentida em todos os momentos do jogo. A falta de entrosamento entre a linha de three-quarter e sua fragilidade, tanto no ataque como na defesa, mais do que neutralizou os esforços de um time sólido e diligente. Então as previsões do nosso amigo Overton estavam corretas, disse Holmes. Pessoalmente estou de acordo com o Dr. Armstrong. Futebol não está no meu horizonte. Vou cedo para a cama hoje, porque estou prevendo que amanhã pode ser um dia cheio, meu amigo. Fiquei horrorizado quando vi Holmes na manhã seguinte, pois estava sentado diante do fogo, segurando uma caneca de chá quente. Mas é claro que não fiquei horrorizado pelo fato dele estar segurando uma caneca, mas pelo seu desânimo em relação ao caso do Dr. Armstrong e seu sobrinho Staunton. Holmes pegou uma seringa e disse: Watson, nesta seringa deposito todas as minhas esperanças. Acabei de voltar de uma pequena expedição de reconhecimento e tudo está favorável. Tome um bom café da manhã, Watson, pois pretendo ficar na pista do Sr. Armstrong hoje, e quando estiver nela, não vou parar para descansar ou comer até chegar à sua toca. Nesse caso, eu disse, seria melhor levar conosco nosso desjejum, pois ele está saindo agora, Holmes. Sua carruagem já está esperando, meu amigo. Não se preocupe, Watson, deixe-o ir. Ele seria mais esperto se tomasse um caminho por onde eu não pudesse seguir. Quando você tiver terminado, desça comigo e eu o apresentarei a um detetive que é um grande especialista no trabalho que temos pela frente. Quando descemos, segui Holmes até o estábulo, onde abriu a porta de uma espécie de jaula e liberou um cachorro malhado, atarracado, de orelhas caídas, algo entre um beagle e um cão de caça. Deixe-me apresentá-lo a Pompey, disse Holmes. Você pensou que eu estava falando de um homem em carne e osso, um detetive. Não é, Watson? Não. É este aqui, este detetive é o melhor de todos. Pompey é o orgulho dos farejadores locais. Não muito veloz, como sua constituição mostrará, mas um cão seguro numa pista. Bem, Pompey, você pode não ser veloz, mas acho que será rápido demais para uma dupla de cavalheiros de meia idade de Londres, de modo que tomarei a liberdade de atar esta tira de couro em sua coleira. Haha, agora, garoto, venha e mostre o que pode fazer. Levou-o até o portão da casa do Dr. Armstrong. O cão farejou por um instante, e depois, com um uivo agudo de excitação, correu pela rua puxando a tira de couro e seu esforço para andar mais rápido que pudesse. Em meia hora estávamos fora da cidade, seguindo o cão claramente na coleira que puxava Holmes, e eu ia atrás do meu companheiro, seguindo o cão, e as pessoas olhando para nós três, eu, meu amigo Holmes e o cão. Correndo por uma estrada do campo, fomos mais rápido. O que fez, Holmes? Perguntei. Um ardil batido e venerável, Watson, mas útil nesta ocasião.
Fui até o pátio do doutor esta manhã e esvaziei minha seringa cheia de um composto de erva doce na roda traseira. Um farejador seguirá a erva doce até a China. O nosso amigo Armstrong teria que atravessar um rio para tirar Pompei de sua... O nosso amigo teria que atravessar um verdadeiro rio para tirar Pompei de sua pista. O patife esperto, foi assim que me despistou naquela noite. O cachorro saiu de repente da estrada principal e entrou numa pastagem. Meio quilômetro adiante havia outra estrada larga e a trilha virava para a direita em direção à cidade que acabáramos de deixar. A estrada fazia uma curva para o sul da cidade e continuava no sentido oposto ao daquele de onde partimos. Este, doutor, foi inteiramente para nosso benefício, então... disse Holmes. Não admira que minhas perguntas aos habitantes dos lugarejos não tenham dado em nada, Watson. O doutor, com certeza, jogou com vontade e gostaria de saber o motivo de um disfarce tão elaborado. Esta deve ser a vila de Trumbington, à nossa direita. E por Deus, aí está a carruagem, fazendo aquela curva. Rápido, Watson, rápido, ou estamos perdidos. Pulou um portão para dentro de um campo, puxando o relutante Pompei atrás dele. Mal nos escondermos ali, atrás de uma sebe, quando a carruagem passou. Eu vi o Dr. Armstrong lá dentro, os ombros curvados, a cabeça escondida nas mãos, a própria imagem da angústia. Eu podia perceber pela expressão grave do meu amigo que ele também tinha visto isso. Temo que haja algum fio sombrio para nossa busca, disse. Não levará muito tempo até sabermos. Venha, Pompei. É o chalé do campo. Não havia dúvida de que tínhamos chegado ao fim da nossa jornada. Pompei corria e uivava impacientemente do lado de fora do portão, onde as marcas das rodas da carruagem ainda eram visíveis. Uma trilha ia até a entrada do chalé isolado. Holmes amarrou o cão na sebe e corremos para lá. Meu amigo bateu na portinha rústica 2 vezes sem obter resposta. Ainda assim, o chalé não estava vazio, pois um som baixo chegava aos nossos ouvidos, vindo lá de dentro. Uma espécie de murmúrio de aflição e desespero que era indescritivelmente melancólico. Holmes parou, indeciso. Então olhou para a estrada que acabara de atravessar. Uma carruagem estava chegando e ele reconheceu aqueles cavalos pardos. Por Deus, Watson, o doutor está voltando, exclamou Holmes. Isso esclarece tudo. Estamos prestes a ver o que significa antes que ele chegue. Abriu a porta, Holmes, e entramos no saguão. O murmúrio soava alto em nossos ouvidos até que se tornou um longo e profundo lamento de angústia. Vinha lá de cima. Holmes subiu correndo e eu o segui. Empurrou uma porta meio fechada e nós dois paramos estarrecidos diante do que vimos. Uma mulher jovem e bonita estava sobre a cama. Seu rosto calmo, com os olhos azuis opacos bem abertos, olhava para cima por entre uma grande confusão de cabelos dourados. Parecia desacordado ou mesmo morta. Aos pés da cama, meio sentado, meio ajoelhado, o rosto coberto pelas roupas, estava um rapaz, cujo corpo sacudia-se violentamente com seus soluços. Estava tão mergulhado em sua grande dor que não olhou para cima até que a mão de Holmes pousou em seu ombro. É o Sr. Godfrey Stoughton? Sim, sou eu. Mas vocês estão muito atrasados. Ela está morta. O homem estava tão atordoado que não conseguimos convencê-lo de que não éramos médicos mandados em seu auxílio. Holmes tentava dizer algumas palavras de consolo e explicar o alarme que seu súbito desaparecimento provocou nos amigos dele quando ouvimos passos na escada e surgiu à porta o rosto maciço e austero do Dr. Armstrong. Então, cavalheiros, disse, chegaram ao seu destino e com certeza escolheram um momento particularmente delicado para sua intromissão. Não brigaria na presença da morte,
mas lhes asseguro que se eu fosse mais moço, sua conduta monstruosa não ficaria impune. Desculpe-me, Dr. Armstrong. Creio que é um mal-entendido, disse Holmes com dignidade. Se quiser descer conosco, acho que cada um de nós poderá esclarecer ao outro alguma coisa sobre este caso infeliz. Um minuto depois, nós e o médico carrancudo estávamos na sala de estar no andar de baixo. E então, senhor, ele perguntou, gostaria que compreendesse, em primeiro lugar, que não estou contratado por Lord Mount James e que minhas simpatias nesse assunto são inteiramente contra o nobre. Quando um homem desaparece, é meu dever descobrir seu paradeiro. Mas, depois de fazer isso, o caso termina no que me diz respeito, e desde que não haja nada de criminoso, fico muito mais ansioso para evitar escândalos públicos do que para lhe dar publicidade. Se, como imagino, não há nenhuma infração da lei neste caso, pode confiar totalmente na minha discrição e na minha cooperação para manter os fatos longe dos jornais. O Dr. Armstrong deu um passo rápido à frente e apertou a mão de Holmes. O senhor é um bom sujeito, disse. Julguei-o mal. Me desculpe, graças aos céus, o meu escrúpulo em deixar o pobre Staunton sozinho nessa situação me fez voltar e assim conhecer o senhor. Sabendo tanto quanto o senhor sabe, a situação pode ser explicada muito facilmente. Um ano atrás, Godfrey Staunton hospedou-se em Londres por algum tempo e apaixonou-se pela filha da senhorita com quem se casou. Era tão boa quanto bonita e tão inteligente quanto boa. Nenhum homem se envergonharia de uma esposa assim. Mas Godfrey era o herdeiro desse velho nobre rabugento e estava certo de que a notícia de seu casamento seria o fim de sua herança. Eu conhecia bem o rapaz e o amava por suas excelentes qualidades. Fiz tudo o que pude para ajudá-lo a manter as coisas em ordem. Fizemos o possível para ocultar o fato de todos, pois quando um rumor desses corre por aí, não demora muito para que todos fiquem sabendo. Mas graças a Deus, até este chalé isolado e a sua própria discrição, Godfrey Staunton foi bem sucedido até agora. Ninguém conhecia o segredo deles, a não ser eu e um excelente criado, que no momento foi em Trupping buscar ajuda. Mas por fim houve um golpe terrível sobre a forma de uma perigosa doença de sua esposa. Era uma tuberculose pulmonar do tipo mais virulento. O pobre garoto ficou quase louco de dor, pois ama muito a esposa. E mesmo assim tinha de ir a Londres para aquele jogo, pois não podia deixar de jogar sem explicações que revelariam o seu segredo. Eu tentei consolá-lo com o telegrama e ele me mandou um em resposta, implorando-me para fazer tudo o que pudesse. Este era o telegrama, que o senhor parece ter visto, de uma maneira inexplicável. Não contei a ele sobre a urgência da situação, pois sabia que não poderia fazer nada aqui, mas contei a verdade para o pai da moça e ele, muito injustificadamente, a comunicou a Godfrey. O resultado é que ele veio direto para cá num estado de quase delírio, loucura, e tem ficado nesse mesmo estado, ajoelhado aos pés da cama dela, até que esta manhã a morte pôs um fim aos sofrimentos dela. Isto é tudo, Sr. Holmes, e tenho certeza de que posso confiar na sua descrição e na do seu amigo. Holmes apertou a mão do médico. Venha, Watson, ele disse, e saímos daquela casa de luto para a pálida luz do sol de um dia de inverno. Foi numa manhã gelada, depois de uma noite de frio cortante, no fim do inverno de 1897, que eu fui acordado por uma batida em meu ombro. Era Holmes. A vela em sua mão iluminava seu rosto ansioso e ele me revelou, num olhar, que havia algo errado. Venha, Watson, venha, exclamou. O jogo está em andamento. Nenhuma palavra. Vista-se e venha. 10 minutos depois estávamos num cabriolé, passando pelas ruas silenciosas a caminho da estação de Charing Cross. Os primeiros e fracos raios do sol de inverno começavam a aparecer e podíamos ver vagamente as silhuetas ocasionais
de algum operário madrugador ao passar por nós borrado e indistinto no opalescente nevoeiro de Londres. Holmes aconchegou-se em seu casaco grosso e eu fiquei contente por fazer a mesma coisa, porque o ar estava muito gelado e nenhum de nós havia quebrado o jejum. Só depois de ter tomado um pouco de chá quente na estação e ocupado nossos lugares no trem de Kent, ficamos suficientemente dispostos, ele para falar e eu para ouvir. Holmes tirou um bilhete do bolso e o leu em voz alta. Abbey Grange, Marsham, Kent, 3h30 da tarde. Meu caro Sr. Holmes, estaria muito agradecido por sua imediata no que promete ser um caso bastante notável. É algo da sua especialidade. Lhe peço sua ajuda, a não ser pelo fato de liberar a dama. Cuidarei para que tudo seja mantido exatamente como encontrei, mas imploro-lhe que não perca um instante, pois é difícil manter Sir Eustace lá. Cordialmente, Stanley Hopkins. Hopkins já me chamou 7 vezes e em cada ocasião seus apelos foram inteiramente justificados, Watson, disse Holmes. Aposto como cada um dos casos dele já foi para a sua coleção e devo admitir, Watson, que você tem uma certa capacidade de seleção que compensa muita coisa que eu deploro em suas narrativas. Seu hábito desastroso de olhar para tudo sob o ponto de vista de uma história e não de um exercício científico arruinou o que poderia ter sido uma série de demonstrações instrutivas e até mesmo clássicas. Você omite um trabalho da maior fineza e delicadeza a fim de se estender em detalhes sensacionais que podem excitar, mas provavelmente não podem instruir o leitor. Por que você mesmo não os escreve então, Holmes? Perguntei a Holmes com certa irritação. Escreverei, meu caro Watson, escreverei. No momento, como sabe, estou muito ocupado, mas pretendo dedicar meus últimos anos à preparação de um livro que irá enfocar toda a arte da investigação em um volume. Nossa pesquisa atual parece ser um caso de assassinato. Acha então que Sir Eustace está morto, Holmes? Eu diria isso, meu amigo. A caligrafia de Hopkins revela muita agitação e ele não é um homem emotivo. Sim, creio que houve violência e que o corpo foi deixado para nossa inspeção. Um mero caso bobo não faria com que ele me chamasse. É algo sério, Holmes. Quanto à liberação da dama, parece que estava trancada em seu quarto durante a tragédia. Estamos lidando com a alta sociedade, Watson. Papel crepitante, monograma E.B, brasão de armas, endereço pitoresco. Creio que o amigo Hopkins vai se manter à altura de sua reputação e que teremos uma manhã interessante. O crime foi cometido ontem, antes da meia-noite. Como pode afirmar Holmes? Pela verificação dos trens e calculando os horários. A polícia local tinha de ser chamada. Eles tinham de se comunicar com a Scotland Yard. Hopkins tinha de sair e ele, por sua vez, teve de me chamar. Tudo isso ocupa uma noite de trabalho. Bem, aqui estamos na estação. Vamos, meu amigo, e logo tiraremos nossas dúvidas. Uma viagem de alguns quilômetros por caminhos estreitos do campo nos levou até o portão de um parque que foi aberto por um velho porteiro, cuja face crispada refletia algum grande desastre. A avenida atravessava um parque imponente entre filas de velhos olmos e terminava numa casa grande e baixa, com colunas na frente em estilo paladiano. A ala central, evidentemente, era muito antiga e coberta de musgo, mas as grandes janelas mostravam que tinham sido feitas reformas recentes e uma ala da casa parecia inteiramente nova. A figura jovem e o rosto atento e ansioso do inspetor Stanley Hopkins nos esperava na porta aberta. Estou grato por ter vindo, Sr. Holmes. E o senhor também, Sr. Watson.
Mas, na verdade, se pudesse voltar no tempo, não os teria incomodado, pois desde que a dama voltou a si, relatou o caso de maneira tão clara que não nos restou muita coisa a fazer. Lembra-se daquela gangue de assaltantes de Levison? Qual? Os 3 Randalls? Exatamente, o pai e os 2 irmãos. É trabalho deles, não tenho dúvida, Holmes. Fizeram um trabalho em Sydenham há 15 dias. Foram vistos e descritos, muito frios para fazer outro tão depressa e tão perto. Mas foram eles, sem a menor dúvida. É caso para prisão perpétua desta vez. Então Sir Eustace está morto? Sim, sua cabeça foi golpeada com seu próprio atiçador de lareira. Sir Eustace Blackstall, disse-me o motorista. Exato, um dos homens mais ricos de Kent. Lady Blackstall se encontra na sala de estar. Pobre senhora, passou por uma experiência terrível. Parecia quase morta quando a vi pela primeira vez. Acho que é melhor vocês irem até lá para ouvir o seu relato dos fatos. Depois examinaremos juntos a sala de jantar. Lady Blackstall não era uma pessoa comum. Raras vezes eu vi uma figura tão graciosa, uma presença tão feminina, delicada e um rosto mais bonito. Era loura, cabelos dourados, olhos azuis e sem dúvida teria a compleição perfeita que combina essas cores, não fossem os acontecimentos recentes que a deixaram tão abatida e tensa. Seus sofrimentos eram tão físicos como mentais, porque sobre um dos olhos aparecia uma horrível inchação roxa que sua criada, uma mulher alta e austera, molhava o tempo todo com vinagre e água para passar. A dama estava deitada, exausta, num sofá, mas seu olhar, rápido e observador, quando entramos no aposento e a expressão atenta de suas feições bonitas mostravam que nem seu juízo nem sua coragem tinham sido abalados por sua terrível experiência. Vestia um roupão folgado azul e prata, mas um vestido de noite preto, bordado com vidrilhos, estava a seu lado no sofá. Já lhe contei tudo o que aconteceu, Sr. Hopkins, disse ela cansada. O senhor não poderia repeti-lo por mim? Bem, se acha necessário, direi a estes cavalheiros o que ocorreu. Eles já estiveram na sala de jantar? Achei que seria melhor que ouvissem primeiro a história contada pela senhora mesmo. Ficarei satisfeita quando conseguirem solucionar as coisas. É horrível para mim pensar nele ainda estendido lá. Ela estremeceu e enterrou o rosto nas mãos. Ao fazer isso, as mangas do roupão largo deslizaram, deixando à mostra seus antebraços. Holmes soltou uma exclamação. A senhora tem outros ferimentos, madame. O que é isso? 2 marcas bem vermelhas apareciam num dos braços brancos e roliços. Ela o cobriu rapidamente. Não é nada, dizendo. Não tem nenhuma ligação com este negócio horrendo desta noite. Se o senhor e seu amigo se sentarem, eu lhes contarei tudo o que puder. Sou esposa de Sir Eustace Blackstall. Estive casada durante um ano, mas sou esposa de Sir Eustace Blackstall. Estive casada durante um ano, mais ou menos. Acho que não adianta tentar esconder que nosso casamento não era feliz. Receio que todos os nossos vizinhos lhe digam isso, mesmo que eu tentasse negar. Talvez a culpa em parte fosse minha. Fui educada na atmosfera mais livre e menos convencional do sul da Austrália, e esta vida inglesa, com suas formalidades tão austeras e sua rigidez, não é adequada a mim. Mas o motivo principal está no fato conhecido de todos de que Sir Eustace Blackstall era um bêbado inveterado. Estar com um homem assim, Sr. Holmes,
durante 1 hora é desagradável. Pode imaginar o que significa para uma mulher sensível e decidida estar presa a ele noite e dia. É um sacrilégio, um crime, uma infâmia dizer que um casamento assim é obrigatório. Digo que estas suas leis monstruosas atrairão uma maldição sobre a terra. Deus não permitirá que essa perversidade continue. Por um momento, ela se sentou, ruborizada, e seus olhos brilhavam abaixo da terrível marca na sobrancelha. Depois, a mão forte e suave da criada austera acomodou sua cabeça na almofada, e o ódio selvagem transformou-se num soluço impetuoso. Por fim, ela continuou: eu lhes contarei sobre a noite passada. Eu contarei. Talvez os senhores saibam que nesta casa todos os criados dormem na ala nova. Este bloco central inclui os aposentos principais, com uma cozinha nos fundos e nosso quarto em cima. Minha criada, Teresa, dorme no quarto acima do meu. Não há mais ninguém, e nenhum som poderia alertar aqueles que estão na ala mais distante. Os ladrões deviam saber disso, ou não teriam agido do modo como fizeram. Sir Eustace foi para o quarto por volta de 10:30 da noite. Os criados já tinham se retirado para os seus aposentos. Apenas minha empregada estava de pé e permanecia em seu quarto no alto da casa até que eu precisasse de seus serviços. Fiquei sentada neste quarto até depois das 23 horas, entretida com um livro. Então dei uma volta para ver se tudo estava em ordem antes de subir. Era meu costume fazer isto pessoalmente, pois, como já expliquei, nem sempre era possível confiar em Sir Eustace. Entrei na cozinha, na copa, na sala de armas, sala de bilhar, sala de visitas e, finalmente, na sala de jantar. Ao me aproximar da janela, coberta com cortinas grossas, senti de repente o vento soprar no meu rosto e percebi que estava aberta. Puxei a cortina para o lado e me vi cara a cara com um homem idoso de ombros largos, que acabara de entrar na sala. A janela é grande, do tipo porta-janela, que na verdade é uma porta que dá para o jardim. Estava segurando a vela do quarto acesa, e com a luz vi atrás do homem 2 outros, prestes a entrar. Eu dei um passo para trás, Sr. Holmes, mas o sujeito me alcançou num instante, segurou-me primeiro pelo pulso e depois pela garganta. Abri a boca para gritar, mas ele me deu um golpe violento com o punho no olho e me derrubou no chão. Devo ter ficado inconsciente por alguns minutos, porque, quando voltei a mim, descobri que haviam cortado a corda da campainha e me amarrado bem firme à cadeira de carvalho que fica na cabeceira da mesa de jantar. Estava tão firmemente atada que não podia me mover, e um lenço em minha boca me impedia de emitir qualquer som. Foi nesse instante que meu marido entrou na sala. Evidentemente, ele ouvira algum som suspeito e veio preparado para a cena que encontrou. Estava vestido com uma camisa de dormir e calças, com seu porrete favorito de ameixeira brava na mão. Arremeteu contra os assaltantes, mas um outro, era o velho, abaixou-se, pegou o atiçador da lareira e lhe deu uma pancada na cabeça. Caiu com um gemido e não se moveu mais. Desmaiei de novo, mas deve ter sido também por apenas alguns minutos, durante os quais estive insensível. Quando abri os olhos, descobri que haviam recolhido a prataria do aparador e bebido uma garrafa de vinho que ficava lá. Cada um deles tinha uma garrafa na mão. Já lhes disse, creio, que um era idoso, com uma barba, e os outros jovens calvos. Devem ser o pai e seus 2 filhos. Conversaram entre eles, sussurrando. Depois se aproximaram e certificaram de que eu estava bem presa. Finalmente foram embora, fechando a janela atrás deles. Quase 15 minutos depois consegui arrancar o lenço da boca. Quando fiz isso, meus gritos atraíram todos os criados. Os outros criados foram logo avisados e enviados para chamar a polícia local.
que, na mesma hora, informou Londres. Isto é realmente tudo que posso lhes contar, cavalheiros, e espero que não seja necessário repetir essa história tão terrível para mim. Uma vez mais. Alguma pergunta, Sr. Holmes? Disse Hopkins. Não vou impor mais nenhum sacrifício à paciência e ao tempo de Lady Blackstall, disse Holmes. Antes de ir para a sala de jantar, gostaria de ouvir sua experiência. Olhou para a criada. Eu vi os homens antes de eles entrarem na casa, ela disse. Quando estava sentada à janela do meu quarto, vi 3 homens à luz do luar, perto do portão da casa do porteiro, mas não pensei em nada naquele momento. Mais de 1 hora depois, ouvi minha patroa gritando e corri para baixo para encontrá-la, pobre cordeirinho, exatamente como ela diz, e ele no chão, com sangue escorrendo pela boca. Era o suficiente para deixar uma mulher fora de si, amarrada ali, e seu próprio vestido estava rasgado, mas nunca lhe faltou coragem, desde que era a senhorita Mary Fraser, de Adelaide, e Lady Blackstall, e de Abbey Grange. De fato, não aprendeu novos caminhos. Já a interrogaram por muito tempo, cavalheiros, e agora ela vai para seu próprio quarto com sua velha Teresa para ter o descanso de que tanto precisa. Com delicadeza maternal, a mulher magra colocou o braço ao redor de sua patroa e a conduziu para fora do aposento. Esteve com ela a vida inteira, disse Hobbes. Cuidou dela quando bebê e veio para a Inglaterra quando saíram da Austrália pela primeira vez há 18 meses. O nome dela é Teresa White e é do tipo de criada que não se encontra mais hoje em dia, Holmes. Por aqui, Sr. Holmes, por favor. O interesse profundo desaparecera do rosto expressivo de Holmes e eu sabia que, junto com o mistério, todo o encanto do caso havia sumido. Ainda faltava efetuar uma prisão, mas o que eram esses patifes vulgares para que ele sujasse suas mãos com eles? Um especialista impenetrável e culto que descobre ter sido chamado para um caso de sarampo experimentaria um pouco da irritação que eu lia nos olhos do meu companheiro. Ainda assim, a cena na sala de jantar de Abbey Grange era suficientemente estranha para atrair sua atenção e reacender seu interesse que minguava. A sala era um aposento amplo e alto, com um teto de carvalho esculpido, com painéis também de carvalho e uma ótima coleção de cabeças de servos e armas antigas nas paredes. Ao fundo estava a porta-janela, da qual já ouvíramos falar. 3 janelas menores no lado direito enchiam o aposento com o frio sol de inverno. À esquerda havia uma lareira larga e funda, com um consolo de carvalho maciço. Ao lado da lareira estava uma pesada cadeira de carvalho, com braços e barras transversais na parte de baixo. De um lado e de outro da peça de madeira trabalhada e vazada havia uma corda avermelhada, amarrada em cada lado da madeira, cruzada embaixo. Quando a dama foi libertada, a corda tinha sido tirada dela, mas os nós que foram feitos ainda estavam lá. Estes detalhes só chamaram nossa atenção depois, pois nossos pensamentos estavam totalmente concentrados no terrível objeto que jazia sobre o tapete de pele de tigre diante da lareira. Era o corpo de um homem alto, de boa compleição, cerca de 40 anos de idade. Estava deitado de costas, o rosto para cima, com os dentes brancos brilhando por entre a barba curta e preta. Suas 2 mãos fechadas erguiam-se acima da cabeça e um porrete pesado estava ao seu lado. Suas feições morenas, bonitas e aquilinas estavam contorcidas num espasmo de ódio vingativo que deu ao seu rosto de morto uma terrível expressão demoníaca. Estivera, obviamente, em sua cama quando o alarme fora dado, pois ele vestia um camisolão ridículo bordado e seus pés descalços projetavam-se das calças.
Ao seu lado, achava-se o pesado atiçador entortado pelo golpe. Holmes examinou o objeto e a indescritível destruição do mesmo, todo torto. Deve ser um homem forte, esse velho Randall, notou. Sim, disse Hopkins, tenho alguns registros do sujeito. Ele é um indivíduo desordeiro. Você não deverá ter dificuldades para pegá-lo. Nem um pouco. Estivemos procurando por ele e há indícios de que fugiu para os Estados Unidos. Agora que sabemos que a gangue está aqui, não vejo como eles possam escapar. Já espalhamos a notícia em todos os portos e uma recompensa bem grande será oferecida antes do anoitecer. O que me intriga é terem feito algo tão louco, sabendo que a dama poderia descrevê-los e que não deixaríamos de reconhecer a descrição. Exato. Era de se esperar que tivessem silenciado Lady Blackstall também. Talvez não tenham percebido, sugeri, que ela se recobrara do desmaio. É provável. Se ela parecia sem sentidos, não lhe tirariam a vida. Enquanto a este pobre sujeito, Hopkins, ouvi algumas histórias estranhas sobre ele. Era um homem de bom coração quando estava sóbrio, sem a bebida, mas um perfeito demônio quando estava bêbado, Holmes. Ou mesmo meio bêbado, pois raras vezes o ficava inteiramente. O diabo parecia encarnar nele nessas ocasiões, e ele era capaz de tudo. Pelo que ouvi, apesar de sua riqueza e o título, quase veio parar na polícia uma ou duas vezes. Houve um escândalo por ter embebido um cão em petróleo e ateado fogo no animal. O cão de sua esposa, para piorar as coisas, e só foi contido com dificuldade. Depois jogou uma garrafa na criada. Therese White. Houve uma confusão a respeito disso. Em resumo, e aqui entre nós, será uma casa mais alegre sem ele. Isso eu tenho certeza. Está olhando agora? Holmes estava ajoelhado, examinando com grande atenção os nós da corda com que a mulher fora amarrada na cadeira. Depois observou cuidadosamente a ponta cortada, esfiapada, no lugar em que havia sido partida quando o ladrão a puxou para baixo. Quando isto foi puxado, a campainha da cozinha deve ter tocado bem alto, observou Holmes. Ninguém podia ouvi-la, a cozinha fica bem nos fundos da casa. Como é que o ladrão poderia saber que ninguém ouviria? Como ousou puxar a corda da campainha de uma maneira tão imprudente? Bem estranho. Exato, Sr. Holmes, exato. Tocou na pergunta que fiz a mim mesmo várias vezes. Holmes, não há dúvida de que esse sujeito conhecia a casa e seus hábitos. Devia saber perfeitamente bem que todos os criados estariam em suas camas àquela hora, relativamente cedo, e que ninguém ouviria a campainha tocar na distante cozinha. Portanto, devia estar em contato com um dos criados. Isto é evidente, mas são 8 criados, e todos de ótimo caráter, pelo que sei. Se os outros fatores são iguais, disse Holmes, suspeitaríamos daquela em cuja cabeça o patrão jogou uma garrafa. Mesmo assim, isso significaria trair a patroa, a quem essa mulher parece tão dedicada, não? Ora, isto é o de menos, e quando pegar Randall, provavelmente não encontrará dificuldades para agarrar seus cúmplices. A história da dama parece ser confirmada, se é que precisa de confirmação, por todos os detalhes que vemos diante de nós. Foi até a porta, janela e a abriu. Não há marcas aqui, mas o chão está duro como ferro, e ninguém esperaria que houvesse marcas. Vejo que as velas do consolo foram acesas. Sim, foi com a luz delas e com a de vela do quarto da dama que os ladrões enxergaram o caminho dentro da casa. E o que eles levaram? Bem, não levaram muita coisa, apenas meia dúzia de objetos de prata do aparador. Lady Blackstall acha que eles próprios estavam tão perturbados com a morte de Eustace que não saquearam a casa como normalmente teriam feito. Sem dúvida, isso é verdade, e mesmo assim beberam vinho, eu acho, para relaxar os nervos.
Exatamente esses 3 copos no aparador não foram tocados, suponho. Sim, e a garrafa está como a deixaram. Vamos dar uma olhada nela. Ora, o que é isso? Os 3 copos estavam juntos, todos eles com marcas de vinho e um deles contendo resíduos da película que se forma na superfície do vinho velho. A garrafa estava perto deles, com um pouquinho de bebida ainda, e ao seu lado havia uma rolha comprida e muito bonita. Sua aparência e a poeira sobre a garrafa mostravam que não era de vinho comum, que os assassinos gostavam. O comportamento de Holmes tinha mudado. Sua expressão indiferente desaparecera, e eu via novamente um brilho de interesse em seus olhos penetrantes e fundos. Levantou a rolha e examinou-a atentamente. Como a tiraram? Perguntou. Hopkins apontou para uma gaveta meio aberta. Dentro havia toalhas de mesa e um grande saca-rolhas. Lady Blackstone disse que o saca-rolhas foi usado. Não, lembre-se de que ela estava sem sentidos no momento em que a garrafa de vinho foi aberta. Exato. Para falar a verdade, o saca-rolhas não foi usado. Esta garrafa foi aberta com um saca-rolhas de bolso, provavelmente de um canivete, que não tinha mais do que uns 4 centímetros de comprimento. Se examinar o alto da rolha, vai observar que o saca-rolhas foi colocado em 3 vezes antes de extraí-la. Ela jamais foi trespassada. Este saca-rolhas comprido a teria trespassado e extraído com um único puxão a rolha. Quando agarrar esse sujeito, vai descobrir que ele tem um desses canivetes múltiplos em seu poder. Excelente, Holmes, disse Hopkins. Mas essas garrafas me intrigam, confesso. Lady Blackstone viu realmente os 3 homens bebendo, não? Sim, ela foi clara nesse ponto, Holmes. Então, isso é o final. O que é mais para ser dito? E ainda assim, deve admitir que os 3 copos são notáveis, Hopkins. O que? Não vê nada de notável? Ora, deixe estar. Talvez quando um homem tem conhecimento e poderes especiais como os meus, isso o estimula a procurar uma explicação complexa, quando uma mais simples está ao seu alcance. É claro que pode ser simples casualidade. Quanto às garrafas, bom dia, Hopkins. Não creio que possa ser útil a você, e parece que seu caso é muito claro. Avise-me quando Randall for preso, e sobre outras novidades que possam ocorrer. Acredito que logo teremos de congratulá-lo por uma conclusão bem-sucedida. Venha, Watson. Acho que podemos nos dedicar a coisas mais proveitosas agora em casa. Durante nossa viagem de volta, eu podia ver pelo rosto de Holmes que ele estava muito intrigado com algo que observara. De vez em quando, com esforço, conseguia afastar a impressão e conversar como se o caso estivesse claro, mas depois as dúvidas lhe voltavam e suas sobrancelhas carregadas e olhos absortos mostravam que seus pensamentos iam de novo para a grande sala de jantar de Abbey Grange, na qual esta tragédia noturna ocorrera. Por fim, num impulso repentino, quando nosso trem estava saindo de uma estação suburbana, ele pulou para a plataforma e me puxou para fora atrás dele. Desculpe, meu caro amigo, disse ele enquanto olhávamos os últimos vagões do nosso trem desaparecendo numa curva. Sinto fazer de você a vítima do que pode parecer um mero capricho, mas, por minha vida, Watson, eu simplesmente não posso deixar o caso nessa situação. Todos os meus instintos protestam contra isso. Está errado, está tudo errado. Juro que está errado. E ainda assim a história da dama estava completa. A confirmação da criada foi suficiente. O detalhe era preciso. O que tenho para contestar então nisso, meu amigo Watson? 3 copos de vinho, isso é tudo. Mas se eu não tivesse dado as coisas como certas, se tivesse conferido tudo com o cuidado que deveria ter demonstrado, teríamos abordado o caso de novo. E se não tivesse nenhuma história
estereotipada para torcer minhas ideias, será que eu não teria descoberto algo mais definido com o qual pudesse continuar? É claro que teria. Sente-se neste banco, Watson, até que chegue um trem para Chislehurst e permita-me mostrar-lhe o indício, implorando-lhe primeiro que tire da cabeça a ideia de que tudo o que a criada ou sua patroa disseram tem necessariamente de ser verdade. A personalidade encantadora da dama não deve desvirtuar o nosso julgamento, Watson, lembre-se disso. Com certeza existem detalhes na história dela que, se olharmos com sangue frio, despertarão nossa suspeita. Esses ladrões tiveram um ganho considerável em Sindenham 15 dias atrás. Agora, algo sobre eles e suas fisionomias apareceu nos jornais, e naturalmente seriam lembrados por qualquer um que desejasse uma história em que ladrões imaginários tomassem parte. Para falar a verdade, assaltantes que fizeram um bom ganho em seu negócio em geral ficam contentes em apenas desfrutar seu lucro em paz, sem embarcar num outro empreendimento perigoso por muito e muito tempo. Além disso, não é comum ladrões agirem tão cedo, não é comum golpearem uma dama para evitar que ela grite, já que qualquer um imaginaria que este é o caminho certo para fazê-la gritar. É incomum cometerem assassinato quando o seu número é suficiente para subjugar um homem. É incomum contentarem-se com uma pilhagem limitada quando havia muito mais ao seu alcance para levar. E por fim, diria que foi muito estranho homens desse tipo deixarem uma garrafa meio vazia. Todos esses fatos pouco comuns não o impressionam, Watson? Ora, Holmes, o efeito cumulativo deles com certeza é estranho, é considerável, pensando bem. E mesmo assim, cada um deles, separadamente, é bastante possível. A coisa mais extraordinária de todos, ao que me parece, é que a mulher estivesse amarrada à cadeira. Bem, não estou muito convencido disso, Watson, pois é evidente que deveriam tê-la matado ou então amarrado de modo que não pudesse dar um alarme imediato da fuga deles. Mas, de qualquer modo, mostrei que há um certo elemento de improbabilidade na história da dama, não é? E agora, além de tudo isso, vem o incidente com os copos de vinho. O que tem os copos de vinho? Não entendo, Holmes. Pode vê-los de memória, Watson? Pense neles. Sim, eles estão em minha mente, Holmes. Disseram-nos que 3 homens beberam neles. Isto lhe parece provável? Ai, por que não, Holmes? Havia vinho em cada copo. Exato, mas só havia borra em um deles. Deve ter notado o fato. O que isto lhe sugere? O último copo enchido tinha mais probabilidade de conter a borra. Nada disso, a garrafa estava cheia de borra e é inconcebível que os 2 primeiros copos estivessem puros e o terceiro com muita borra. Há 2 explicações possíveis, e apenas 2. Uma é que, depois de ter sido enchido o segundo copo, a garrafa foi violentamente agitada, e assim o terceiro recebeu a borra. Isto não parece provável. Não, estou convencido de que estou certo. Então, o que supõe, Holmes? O que apenas 2 copos foram usados e que os restos de ambos foram despejados no terceiro para dar a falsa impressão de que 3 pessoas estiveram lá. Desse modo, toda a borra ficaria no último copo, não? Sim, estou convencido de que é isso. Mas se eu tiver encontrado a explicação verdadeira deste pequeno fenômeno, então, num instante, o caso passa do lugar comum para o extraordinário, pois só pode significar que Lady Blackstone e sua criada mentiram deliberadamente, que não se deve acreditar em nenhuma palavra da história delas, que tem algum motivo muito forte para encobrir o verdadeiro criminoso e que devemos imaginar o caso por nossa conta, sem qualquer ajuda delas. É a missão que temos pela frente. E aqui, Watson, está o trem de Sydenham.
O pessoal de Abengrange ficou muito surpreso com a nossa volta para a mansão, mas Sherlock Holmes, descobrindo que Stanley Hopkins saíra para informar a chefatura, apossou-se da sala de jantar, trancou a porta por dentro e dedicou-se durante 2 horas a uma daquelas suas investigações minuciosas e trabalhosas que formam a base